Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma aula de capelania. É o capelão Michel quem está falando aqui com você, onde eu tenho muito prazer em te convidar para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu comentário, acionar o sininho para que você receba as notificações de quando eu postar um novo vídeo, tá certo? Eu estou com um número novo de contato, só entrar aí na descrição do vídeo que você será direcionado ali para o meu WhatsApp, tá certo? Se você se interessar em fazer o curso de capelania, quiser saber mais como funciona, entre em contato conosco, tá certo? Eu aguardo você e terei o prazer de orientar, de conversar com você. Hoje o assunto é sobre capelania prisional. A capelania prisional ou carcerária é aquela que é realizada dentro dos presídios, delegacias e seccionais, tá certo? Eu vou baixar um pouquinho aqui a minha vista, porque eu estou lendo aqui os meus slides e resolvi gravar aqui desse novo ambiente, né? Eu estou na minha casa, no meu apartamento, e decidi gravar esse vídeo assim, não estava programado, mas deu vontade de gravar e eu vou subir esse vídeo aqui, deixar disponível para você assistir aí em qualquer momento, de qualquer parte do mundo, tá certo? Então seja muito bem-vindo a mais uma aula de capelania. A capelania prisional ela atua nos presídios conforme ordena o Senhor. Para você que não sabe o que é capelania, capelania é a assistência religiosa de caráter espiritual prestada por um ministro do Evangelho, chamado capelão, que é uma figura religiosa, tá certo? Então, a capelania também se resume, ou pode ser resumida, no acolhimento, tá certo? Onde a pessoa do capelão, a figura do capelão, demonstra empatia pelas pessoas. Acolhemos as pessoas. A nossa missão como capelães é cumprir a ordenança do Senhor sem restrições, sem hesitar. E na capelania prisional, nossa missão consiste em levar a palavra que liberta a todos os que estão cativos. Ok? Então, a capelania se resume exatamente nisso. Quais são os objetivos gerais da capelania prisional? Acompanhar os presos em todas as circunstâncias e atender às suas necessidades espirituais, tá certo? Então esse é o primeiro ponto importante dentro dos objetivos gerais da capelania prisional. Então a gente dá assistência espiritual também aos familiares dos presos. Segundo ponto importante, verificar as condições de vida e sobrevivência de cada preso. Você sabe muito bem que dentro da realidade prisional do nosso país, não sei como é aí no seu país, não sei de onde você está assistindo esse vídeo, gostaria que você deixasse nos comentários seu nome e a cidade ou o país de onde você está assistindo esse vídeo, tá certo? Mas aqui no nosso país, no Brasil, as condições de sobrevivência dos presos, em muitos casos, ou seja, 80% dos casos, são condições precárias, onde o básico que deve ser ali fornecido aos presos, aos detentos, né, não são verdadeiramente ofertados a eles. Terceiro item que nós vemos na capelania prisional é priorizar a defesa intransigente da vida, ou seja, é valorizar a vida da pessoa, não importa o que ela tenha praticado e feito. Se está preso, obviamente está cumprindo essa pena, não é verdade? Mas a gente vai esquecer um pouco o crime cometido por essa pessoa e a gente vai priorizar a vida do ser humano. Então, dentro desse aspecto, o capelão, como uma figura religiosa, ele vai levar a palavra de Deus, ele vai levar o amor de Deus, ele vai levar o evangelho de Cristo, demonstrando empatia, não importando a cor, o sexo, a religião, tá certo? Então a gente vai acolher a vida dos detentos e também a gente pode estender essa capelania para todos os familiares. Outro ponto importante que a gente precisa ter em mente é intermediar relações entre os presos e os seus familiares. Na maioria dos casos, a família abandona esse detento, não vai visitar, não quer saber mais. E às vezes, como acontece na maioria dos casos, por exemplo, 90% dos casos, isso é realidade, o preso se sente abandonado e ele começa a adoecer dentro daquele ambiente prisional.
E aí a gente precisa detectar, né, o porquê que ele está se sentindo assim. E dentre esses fatores a gente pode intermediar uma conciliação entre esse preso, que foi abandonado por sua família, e a sua família que decidiu esquecer e abandonar completamente. Então é papel do capelão intermediar essa reconciliação entre ambas as partes. Outro ponto importante nos objetivos gerais da capelania é educar os presos no Evangelho, levando a salvação até eles, estendendo o convite da graça de Cristo. Outro ponto, acompanhar o seu processo de discipulado dentro das dependências penitenciárias em nosso país. Os tipos de detentos que nós encontramos na realidade do nosso Brasil: os que estão atrás das grades, os que estão presos dentro de si mesmo e os que estão presos do lado de fora das delegacias. Então, esses três tipos de detentos são reais e existem, tá certo? E o capelão precisa interagir com todos eles. Os que estão presos já estão cumprindo pena, estão atrás das grades. Mas a gente encontra aqueles que estão presos dentro de si, não basta estar preso atrás das grades. Estão presos dentro de vícios, aprisionados a uma vida do passado, e isso atrapalha deles avançarem, dar um passo mais significativo à frente, reprojetar, reprogramar o seu futuro, para que quando sair daquela prisão, daquela penitenciária, possa de verdade ser ressocializado novamente, voltar para o seio da sociedade e não praticar mais os crimes. E é trabalho do capelão, em conjunto com outros profissionais, proporcionar essa restauração na vida dos detentos, tá certo? E nós temos aí os que estão presos do lado de fora das grades, né? Chamado de familiares, preso pelo medo, tá? Medo desse detento fugir ou dele morrer lá dentro da prisão, preso por diversos outros tipos de fatores, tá certo? Que foi desencadeado no decorrer de todo essa história trágica, né? Pelo qual a família passou. Atividades permanentes praticadas aí pelo capelão, tá certo? Então, a gente tem como atividade permanente visitar os presos, especialmente quando eles estão doentes, dentro dos âmbitos das enfermarias ou até mesmo nas celas de castigo. Temos ainda atividade permanente de celebrações de encontros, de reflexões, aonde eu, capelão, ou você, capelã, ou capelão, nos deslocamos até dentro desses ambientes prisionais e promovemos esses encontros em dias e horários específicos, onde nós levamos todos os detentos sem restrição, né, a uma profunda e breve reflexão do que é a vida, do que eles praticaram e de como sair dessa situação, tá certo? Então é papel do capelão, do ministro religioso, fazer esses encontros, essas celebrações de reflexões para que a gente possa trabalhar na mudança de mentalidade de cada detento. Outro ponto importante: sensibilizar as comunidades sobre os problemas em que os presos enfrentam dentro desses ambientes. Não é porque praticaram o crime que a gente vai simplesmente virar as costas e desejar a morte deles. Não é assim que funciona, tá certo? Então a gente precisa, por meio de programas educativos, mostrar para a sociedade que ainda tem jeito para a mudança desse ser humano que caiu numa vida criminosa, que praticou um crime horrendo. A gente não deve pagar o mal com o mal. A gente não deve retornar o ódio com o ódio. A gente precisa mudar essa forma de ver e de agir. E a gente precisa trabalhar de uma forma incansável para com a sociedade, para que esta possa abraçar esta causa e olhar para este detento que daqui a pouco vai ganhar liberdade como alguém que é muito bem-vindo novamente à sociedade, dando-lhe a oportunidade novamente dele se consertar, se retratar e de agora em diante levar uma vida digna de um cidadão brasileiro, tá certo? Outro ponto importante: fazer parcerias e relacionamentos de trabalho com outros poderes e órgãos públicos para que este volte para o seio da sociedade
encontre uma porta de trabalho ou um curso profissionalizante que venha capacitá-lo para que ele possa de fato, de verdade, ser alguém bem-sucedido e a vida passada seja literalmente apagada de sua vida, de sua memória, para que ele possa constituir uma vida digna, como eu acabo de falar, tá certo? E o capelão não pode esquecer, dentro da capelania nós não podemos esquecer de levar uma vida de oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, tá certo? Então você capelão, você não pode abandonar a vida de oração. Orar antes da capelania, orar durante a sua visita como capelão e orar depois que esse trabalho termina. É importante. A gente, como ministro de Deus, ministro religioso, a gente precisa acreditar no poder através da oração. Poder de quem? De Deus, que transforma a vida da pior criatura que caiu numa vida criminosa ou numa vida fundada no pecado. Deus tem o poder de transformar em uma nova criatura. Assim como você foi alcançado, assim como eu fui alcançado e transformado, Deus pode e quer transformar a vida das outras pessoas, tá certo? Então é papel do capelão não abandonar a oração. O capelão também deve levar em conta a relação entre os agentes prisionais e respeitar todas as regras que são impostas ali pelo regime, pela organização, pela instituição prisional, tá certo? Então o capelão prisional sempre deve manter a sua ética e a sua postura religiosa, tanto com os presos quanto com os funcionários daquela instituição. O capelão não deve ter exageros nem normas e rotinas específicas com presos, eles devem se pautar tão somente em obedecer às regras do presídio, da delegacia, daquela seccional, respeitando à risca todas as orientações que lhe foram passadas, certo? Nós não temos vida própria dentro desses ambientes. Nós vamos entrar para fazer o serviço religioso, mas obedecendo às regras que nos fora passada, ok? Então o capelão, ele deve estar sempre em harmonia com os agentes penitenciários, com os policiais, com as autoridades que ali estão à sua frente, para que o seu trabalho religioso, como ministro de Deus, como ministro evangélico, possa fluir de uma forma eficiente. O seu comportamento, o seu bom relacionamento, tanto com os presos quanto com os agentes penitenciários, possa ser algo louvável por parte dos presos e também das autoridades que estão ali nos monitorando, tá certo? Então nós não iremos de maneira nenhuma passar por cima das regras que nos fora transmitida. Importante aqui, para que essa aula de capelania fique completa, você está inserido sobre o perfil do preso brasileiro. Tome conhecimento que no perfil do preso brasileiro nós temos aqui, a maioria é absolutamente composta e formada por pessoas pobres e de classe baixa. Outro dado importante, 70% não completaram o ensino fundamental. 10,5% são analfabetos. Olha aí o retrato do perfil do preso brasileiro. 18% somente desenvolveram o ensino fundamental. 72% vivem em total ociedade, estão ociosos. 55% são pessoas de 18 a 29 anos de idade. Quase a metade dos presos estão presos por roubo. A segunda maior razão das prisões no nosso país são o tráfico de entorpecentes, seguido de furtos e também de homicídios. Mas saiba de uma coisa que é real, tá? Os presos, eles desencandeiam quando são pegos em flagrante, quando são presos ali e são deslocados até o ambiente prisional, eles passam e desenvolvem a ter medo dos companheiros, medo de serem traídos, medo dos policiais, medo de não superar ali o ambiente ou o tempo de prisão,
medo das fugas darem errados e eles perderem a vida. Os presos têm medo de rebeliões, medo do advogado abandonar o caso deles, medo de perder a família. Os presos desenvolvem o medo até mesmo do futuro, não sabe do dia de amanhã. Eles não têm nada formado, não têm perspectiva de vida porque estão presos e o seu passado pesa sobre eles. Então, os presos têm medo de sumir os papéis do processo, de dormir ali na delegacia e não acordar, medo de ficar doente, tá certo? Ou seja, o medo é uma realidade. Então, a gente percebe que o aumento desses problemas que cada preso desenvolve, isso tem sido uma problemática insuperável para o sistema do governo resolver. E é papel do capelão entrar dentro desses ambientes pesados como a verdadeira luz de Cristo e pregar o Evangelho. E levar e promover essa libertação por meio do amor, da palavra de Deus pregada e ensinada. Tá certo? Então, nós temos que ter isso em nossa mente, que cada ser humano tem as possibilidades de tentar suicídio, de ficar alienado, de desenvolver um sentimento de loucura por causa dos constantes conflitos e sofrimentos que eles estão presenciando diariamente dentro desses ambientes das prisões. Então, a gente precisa ter todo esse olhar mais abrangente para poder prestar um serviço de capelania positiva e adequada, tá certo? Então, alguns cuidados aqui para a gente partindo para o final dessa aula. É uma aula mais enxuta, tá? Se você quiser uma aula mais completa, eu te convido a entrar no grupo dos matriculados ali no WhatsApp, tá certo? Para que você possa receber o conteúdo mais completo. Cuidados a serem tomados pelos capelães na hora da visita prisional. Na prática, devemos observar algumas formas de linguagem que facilitarão a nossa assistência religiosa aos presos, bem assim como também a gente pode estender esse serviço até mesmo aos próprios profissionais penitenciários, tá? Então a gente precisa observar algumas coisas, tá bom? Devido à condição de estado psicológico de cada preso e também do ambiente em que eles se encontram, o trabalho tem uma peculiaridade que precisamos estar atentos e observar para evitar problemas. Por exemplo, não perguntar a um interno na frente dos outros presos qual foi a razão deles estarem presos ali. A gente não vai procurar saber o motivo do crime, por que está preso, tá? Então, evitar fazer perguntas pessoais, dar apenas o seu testemunho de transformação de vida, do que Deus fez na sua vida, sem necessariamente entrar nos pormenores da sua vida passada, tá certo? A gente vai contar o nosso testemunho de vida de uma forma resumida para dizer, olha, Deus fez na minha vida e Ele quer e pode fazer na tua vida também. Demonstrar interesse, tá, genuíno na vida e no bem-estar desse preso. Então são pontos importantes que precisamos observar na hora da visita prisional, além de, indispensavelmente, aprendermos os regulamentos da instituição para que nós venhamos obedecer de uma forma rigorosa a todos eles. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui com esta aula de capelania prisional. Se você ficou interessado neste conteúdo, eu peço que você venha compartilhar esse vídeo. É muito importante você comentar para que a plataforma do YouTube entenda que este vídeo é muito relevante e que possa ser divulgada para o maior número de pessoas possível. Tá certo? Muito obrigado por esses minutos de atenção, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Aliás, convido você a assistir, vai estar aparecendo aqui em algum lugar, tá certo, no vídeo, os outros vídeos da capelania, tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir.